Já imaginou que as populações coreanas, chinesas e japonesas podem ter mais em comum geneticamente do que muitas pessoas pensam? Embora suas culturas sejam marcadamente diferentes, existe uma base genética compartilhada que remonta a um passado comum. O que isso significa, e como essas semelhanças e diferenças ajudaram a moldar as identidades desses povos ao longo do tempo? Esses três grupos não só compartilham traços genéticos, como também possuem raízes ancestrais que remontam a um grupo de agricultores neolíticos da Runa Verde. Essa ligação comum vai além das fronteiras culturais e históricas, refletindo como a evolução biológica e as migrações influenciaram a formação das características dessas populações. No entanto, essas semelhanças não significam que são idênticos. Há uma complexidade que vai além da genética. A China, por exemplo, é o lar de uma diversidade étnica impressionante. Com mais de 50 grupos étnicos, a maioria da população chinesa pertence ao grupo Han, que representa 92% da população total. Esse grupo desempenhou um papel crucial na formação da identidade nacional chinesa, mas outras etnias, com suas próprias tradições e idiomas, também contribuem para a rica tapeçaria cultural do país. A China, com 1,4 bilhão de habitantes, não apenas lidera o mundo em termos de população, como também se destaca como uma potência econômica global. Já o Japão segue uma trajetória distinta. A maior parte da população japonesa é composta pelos Yamato, que representam 97,4% da população. Mas o Japão também abriga povos nativos, como os Ryukyuans e os Ainu. Esses grupos, embora minoritários, oferecem uma rica contribuição à história e cultura japonesa, revelando a complexidade do país, que se mantém relativamente homogêneo, mas ao mesmo tempo plural. A Península Coreana, por sua vez, tem sua própria história evolutiva. Os coreanos compartilham raízes ancestrais com os chineses, devido à proximidade geográfica e interações ao longo da história. No entanto, a Coreia seguiu seu próprio caminho, com uma identidade única moldada por uma língua, cultura e história próprias, além de um forte desejo de preservação cultural. Embora seja um país menor em termos de população, a Coreia tem sido uma influente potência cultural, especialmente com a ascensão global do K-pop e do cinema coreano. Então, o que une ou separa esses povos? A genética revela um elo, mas é a história, a cultura e as condições regionais que realmente formaram as identidades únicas de cada grupo. Como vimos, o DNA pode conectar, mas são as histórias culturais que realmente os definem. Curioso, né? A genética mostra um elo entre esses povos, mas como cada um desenvolveu sua própria identidade. Antes de continuarmos, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder essa análise completa. Agora que entendemos a forte conexão genética entre os coreanos, chineses e japoneses, surge uma pergunta intrigante. Por que, apesar das semelhanças genéticas, cada um desses grupos desenvolveu características culturais e biológicas tão distintas? Como pequenas diferenças na composição genética ajudaram a moldar as populações e influenciaram a diversidade que vemos hoje? A resposta começa com a observação de que, embora todos compartilhem uma ancestralidade comum dos antigos agricultores neolíticos da Runa Verde, as diferentes proporções desse DNA entre os grupos criaram distinções biológicas. Os chineses e coreanos possuem uma conexão mais próxima, com 77% de sua composição genética originada desses antigos agricultores. Isso significa que, além das semelhanças genéticas, essas populações compartilham muitos traços biológicos, desde características físicas até predisposições a certas condições de saúde. Os japoneses, por sua vez, compartilham essa mesma origem, mas com uma diferença significativa. Eles têm aproximadamente 61% de seu DNA derivado dos agricultores neolíticos da Runa Verde, uma proporção menor em comparação com os chineses e coreanos. Mas o que torna os japoneses diferentes? Uma explicação se encontra nas influências únicas e isoladas do Japão, como a presença do povo Jomon, um grupo nativo que habitava o Japão antes da chegada de migrantes continentais. Essa interação histórica isolada permitiu que os japoneses evoluíssem de forma única, com características genéticas e culturais que os distinguem de seus vizinhos. O povo Jomon representa uma parte significativa da herança genética dos japoneses.
Com 18,8% de seu DNA vindo dessa população indígena, os japoneses mantêm características exclusivas relacionadas à sua geografia insular e sua adaptação ao ambiente japonês. A comparação com os coreanos, que possuem apenas 5,2% de DNA Jomon, ilustra como a história evolutiva e a isolação geográfica desempenharam um papel fundamental na formação da identidade genética dos japoneses. Além disso, outra diferença importante surge da interação dos chineses com as populações do sul-estado asiático. Cerca de 33% do DNA dos chineses vem de agricultores do sul da Ásia, como indonésios e cambodeiros. Essa conexão aproxima os chineses das populações do sudeste asiático e destaca uma diferença genética importante em relação aos coreanos e japoneses, que têm uma ligação mais fraca com esse componente genético. Os coreanos, em comparação, têm uma identidade genética mais voltada para a Península Coreana, com uma menor influência dos agricultores do sul-estado asiático. No entanto, os coreanos não compartilham a mesma ligação com os Jomon ou outras populações insulares, como ocorre com os japoneses. Isso torna a genética coreana mais focada em um contexto continental, com migrações e interações mais restritas do que as que ocorreram no Japão. Essas distinções genéticas não são meras curiosidades. Elas explicam o desenvolvimento cultural e biológico único de cada um desses povos. Os chineses, com raízes profundas na Ásia continental, sempre tiveram uma maior interação com outras culturas, o que moldou sua história e tradições. Os coreanos, com uma identidade mais voltada para a preservação cultural local, também formaram uma sociedade única, enquanto os japoneses, isolados por seu arquipélago, mantiveram muitos elementos culturais distintos que definem a sociedade japonesa até hoje. Como vimos, a genética de coreanos, chineses e japoneses tem origens comuns, mas ao longo do tempo, as interações com diferentes ambientes, culturas e condições geográficas moldaram de maneiras únicas cada uma dessas populações. Mas como a geografia e o ambiente influenciaram ainda mais essas diferenças culturais e genéticas? A China, com sua vasta extensão territorial, foi palco de múltiplas interações entre diferentes grupos étnicos ao longo dos séculos. Sua enorme diversidade geográfica, que vai desde as montanhas do oeste até as planícies costeiras do leste, contribuiu para a formação de uma variedade de tradições culturais e identidades regionais. Além disso, as trocas culturais e comerciais, como a famosa Rota da Seda, desempenharam um papel crucial na difusão de ideias e no intercâmbio genético com outras regiões, como o Sudoeste Asiático e até mesmo África e Europa. Por outro lado, o Japão, devido à sua condição insular, foi isolado de muitas influências externas até o início da Era Moderna. Essa condição geográfica fez com que o Japão preservasse muitas características culturais e genéticas únicas. O povo Jomon, que habitou o Japão por milhares de anos antes da chegada de migrantes continentais, deixou uma marca profunda nas características físicas e culturais dos japoneses. Além disso, a história do Japão é repleta de momentos de resistência contra influências externas, como as invasões mongóis no século XIII e a política de isolamento, Sakoku, durante o período Edo, que durou até o século XIX. Essa proteção natural, aliada à autossuficiência do Japão, possibilitou o desenvolvimento de uma cultura única e uma identidade genética mais isolada. Já a Península Coreana, com sua posição estratégica entre a China e o Japão, foi constantemente influenciada por ambos. A dinastia Goryeo, por exemplo, estabeleceu laços comerciais e diplomáticos com a China, enquanto as interações com o Japão resultaram em uma troca cultural e até mesmo militar. A geografia da Coreia, com suas montanhas e costas, também desempenhou um papel importante na formação da sociedade coreana, proporcionando defesa natural contra invasões externas e incentivando a agricultura e a vida comunitária. Essas influências ambientais, que vão desde as planícies férteis da China até os isolados arquipélagos do Japão, ajudaram a definir as características culturais e biológicas de cada população. A adaptação de cada grupo aos seus respectivos ambientes é uma das razões pelas quais, apesar de compartilharem uma ancestralidade comum, eles evoluíram de formas tão distintas. Agora que compreendemos como a geografia e a história influenciaram as diferentes trajetórias das populações coreanas, chinesas e japonesas, surge uma reflexão importante.
Como essas semelhanças genéticas podem ajudar a conectar essas culturas tão diversas? A resposta está em uma compreensão mais profunda das migrações e interações ao longo da história, bem como nas descobertas genéticas que nos permitem traçar esses vínculos invisíveis entre os povos. A genética, ao contrário do que muitos podem pensar, não é apenas uma linha reta que conecta indivíduos. Ela é também uma linha que percorre uma rica tapeçaria de trocas culturais e históricas. Os coreanos, chineses e japoneses, embora tenham seguido caminhos evolutivos diferentes, carregam em seu DNA as marcas de uma longa história de migrações, influências e conexões. Como vimos, mais de metade do DNA dessas populações tem suas raízes nos antigos agricultores neolíticos da Runa Verde. E esse ponto de origem é um elo poderoso que conecta essas culturas de forma profunda. Essas interações ao longo da história moldaram não só a genética, mas também as identidades culturais de cada um desses povos. Por exemplo, a China, com seu papel de potência econômica e cultural, foi fundamental na difusão de novas tecnologias, filosofias e religiões que influenciaram as sociedades vizinhas. O confucionismo, por exemplo, originário da China, teve um impacto profundo na sociedade coreana e também influenciou aspectos da vida japonesa. O Japão, por sua vez, ao longo de sua história, foi notavelmente adaptável às influências externas. Apesar de sua política de isolamento por séculos, o país soube absorver e adaptar práticas culturais do China e da Coreia, especialmente em áreas como a escrita, o budismo e as artes. No entanto, como discutido anteriormente, o Japão também manteve um forte senso de identidade própria, sendo capaz de preservar elementos únicos, como a língua e os costumes, que continuam a definir a nação até hoje. A Coreia, por sua posição intermediária entre China e Japão, tem sido historicamente um ponto de confluência cultural e política. A presença do budismo, as interações comerciais com a China e as influências culturais do Japão durante diferentes períodos históricos ajudaram a formar uma cultura coreana resiliente e única. O intenso orgulho nacional e a ênfase na preservação da cultura e da identidade coreanas também fazem parte dessa história evolutiva. Essas conexões, embora baseadas em genética, são também culturais. A genética, ao longo de milhares de anos, nos dá uma perspectiva única para entender as raízes de cada povo, mas as trocas culturais, sociais e históricas são o que realmente solidificam a identidade de uma nação. No fim das contas, a genética conecta, mas é a história que define cada cultura. O que mais te surpreendeu nessa relação entre chineses, coreanos e japoneses? Comenta aqui embaixo. E se ainda não se inscreveu, faz isso agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.